Queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Levítico. Levítico capítulo 6. E também externar aqui mais uma vez a minha gratidão à igreja, aos irmãos que têm tido um carinho tão grande comigo, com minha esposa, com a nossa família. Temos sentido verdadeiramente em família. Aqui a nossa igreja tem nos ajudado muito, com carinho. Os irmãos têm ido lá em casa visitar a Roberta, o bebê. Sem palavras para expressar a gratidão que eu tenho a Deus por ter me colocado aqui nessa família, Filadélfia. Levítico capítulo 6. O livro de Levítico é como se fosse a Constituição de Israel. É um livro jurídico, né? Podemos dizer assim. O povo de Israel, depois que saiu do Egito, com muitas culturas dos povos que moravam lá no Egito, do próprio Egito, e foi preciso Deus usar Moisés para colocar leis, preceitos, para que o povo de Israel voltasse a conhecer a Deus, voltasse a servir ao Senhor. E o livro de Levítico todo é um livro que trata dos preceitos, das leis de Deus para Israel. E a gente vai ler o capítulo 6, dos versículos 8 ao versículo 13. Levíticos 6, do 8 ao 13, que fala a lei do holocausto. Queria que os irmãos todos achassem, para a gente acompanhar a leitura. Amém? Todos acharam? Diz assim, na minha versão: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o 13 diz assim: O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos repetir o versículo 13? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Os irmãos conhecem o holocausto, né? Os irmãos que frequentaram aqui a escola dominical, naquela revista que nós tivemos aqui, acho que 1 ou 2 anos atrás, né? A gente aprendeu aqui sobre o holocausto, tabernáculo, e lá tinha uma lição que falava do holocausto. Os irmãos sabem que o holocausto era o sacrifício onde, de quando em quando, o sacerdote entrava e sobre o altar ele imolava um cordeiro, né? E esse cordeiro, depois de morto, ele era colocado no altar onde tinha fogueira, e ali a carne daquele cordeiro era queimada, totalmente consumida. Esse era o sacrifício da expiação, onde o pecado do povo era pagado através desse sacrifício. Pois bem, tendo oferecido esse sacrifício, aquele que ofertava o animal se sentia purificado do seu pecado. E a gente sabe que todos os preceitos do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, apontavam para a nova aliança, da qual nós usufruímos e estamos nela. Então, naquele período, o sacerdote entrava lá e imolava o animal, e aquele fogo que consumia a carne do animal precisava estar continuamente aceso. Nós lemos aqui no versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A carne do animal era totalmente consumida, totalmente consumida. Por que a carne do animal era totalmente consumida? Porque era necessário que houvesse uma consumação daquela carne para que o pecado do povo, ou o pecado do indivíduo que ofertou, fosse perdoado diante de Deus. Isso trazia alusão ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi final. O sacrifício de Cristo na cruz apagou o meu pecado, apagou o seu pecado, e hoje nos tornou livres do pecado. Amém? Então, a gente vê no Velho Testamento um preceito que remonta a Cristo. Mas também nós temos no Novo Testamento algo falando de sacrifício. Paulo, ele menciona sobre sacrifício lá na carta de Romanos. Eu queria que os irmãos abrissem. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo aqui vai falar de um novo sacrifício, numa nova dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da
da aliança estabelecida por Cristo na cruz do Calvário. E ele diz o seguinte, na carta de Paulo aos Romanos, que ele escreveu à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Velho Testamento, a gente viu que o sacrifício era de um animal. O homem não ia para o sacrifício, quem ia era um animal. E a carne do animal era totalmente consumida. No novo sacrifício, no Novo Testamento, como nós acabamos de ler aqui, a carta de Paulo aos Romanos, ele diz: eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem a Deus um sacrifício. Ainda há um sacrifício a ser apresentado a Deus. A aliança foi renovada, a plenitude dos tempos trouxe Cristo, e ele chegou e ele consumou todas as coisas programadas desde antes da fundação do mundo, mas ainda há um sacrifício hoje, na dispensação da graça que vivemos. Paulo quem diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento, o sacrifício era de um animal, que morria. No Novo Testamento, o sacrifício é meu. E não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Paulo diz: é um sacrifício vivo. Eu rogo que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E meus irmãos, por que Paulo diz que nós precisamos apresentar a Deus um sacrifício vivo, e esse sacrifício vivo é o nosso corpo? Porque da mesma forma que aquele corpo do animal era necessário ficar consumido pela chama, da mesma forma o nosso corpo hoje precisa ser consumido, precisa ser assim, embebecido pelo fogo do Espírito Santo. O fogo na Bíblia, e no Novo Testamento mais precisamente, ele relata o simbolismo do Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo. Então, no sacrifício que Paulo nos convida a oferecer a Deus, é um sacrifício onde a chama, onde o fogo é o Espírito Santo nas nossas vidas. E da mesma forma que o fogo no Antigo Testamento, naquele altar, precisava estar continuamente aceso sobre o altar, assim é nas nossas vidas. O Espírito Santo precisa estar continuamente aceso no nosso altar. Hoje nós temos um altar de carne, não mais um altar de pedra, como era imolado aquele sacrifício. E nesse altar de carne, que é o nosso coração, é o nosso corpo, segundo o que Paulo nos diz, nós precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa continuamente. E aí nós podemos voltar lá no capítulo 6 de Levítico e dizer, entendendo que aquela chama hoje é o Espírito Santo dentro de mim, eu posso falar assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O Espírito Santo arderá continuamente sobre o meu altar, não pode se apagar. E meus irmãos, hoje em dia, a gente olha por diversos fatores, a gente vê muitas pessoas com a chama no seu altar bem pequenininha, e alguns até com a chama apagada. E é preciso a gente se policiar para não ter essa chama diminuída no nosso altar. Muito menos apagada no nosso altar. A gente sabe que os dias são maus, as aflições são muitas, mas nós não podemos deixar que essa chama se apague no nosso coração. Existem algumas coisas que a gente quer comentar hoje aqui sobre o que faz com que essa chama do Espírito Santo apague no nosso altar ou diminua. E a gente sabe que pecado é clássico, pecado diminui a chama, pecado apaga a chama do Espírito Santo, o pecado ele causa mal na gente. Por mais que nós sejamos libertos do pecado, quando nós pecamos, nós desfiguramos a imagem e semelhança de Deus, que o sacrifício da cruz restaura. Mas além do pecado, que os irmãos já se policiam para evitar, graças a Deus, eu quero comentar hoje aqui coisas que a gente, às vezes, não considera pecado. E de uma forma assim, meio que imperceptível, ela nos ocorre, acontece, sobrevém a gente, e a gente deixa que a nossa chama do Espírito Santo vá se diminuindo. Porque a gente tem a tendência de lutar contra aquilo que é aparente, né? Quando o inimigo se apresenta de chifre, de rabo, com um tridente na mão, a gente repreende em nome de Jesus. Mas e quando ele vem de forma sutil? E quando ele vem com uma coisa que aparentemente não é pecado? Mas que, da mesma forma, na mesma intensidade, vai diminuindo essa chama do nosso altar, que é o Espírito Santo. E eu queria elencar aqui algumas coisas que
Uma delas nós temos até ouvido na mensagem de domingo daquela missionária, ouvimos na mensagem da irmã Rosânia na quarta-feira. Uma coisa que faz com que a chama do Espírito Santo apague ou diminua no nosso altar é quando nós gastamos mais tempo buscando aquilo que Deus tem do que aquilo que Deus é. E, infelizmente, meus irmãos, se a gente olhar para o Evangelho de uma forma generalizada, aí fora, pelo Brasil, a gente vai ver uma igreja que clama pelo que Deus dá, pelo que Deus tem, e não gasta tempo clamando pelo que Deus é. Nós vemos milhares e milhares de louvores que enfocam o que Deus pode dar, e não o que Deus verdadeiramente é. E por isso que nós cantamos hoje que Ele é o único digno de ser louvado, o único que é digno de receber louvor. Nós, quando entoamos essa canção, nós dizemos: Deus, eu te adoro pelo que Tu és. Eu te adoro porque Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que me deu o maior presente, que foi a minha salvação. Eu te adoro porque Tu és Deus. E quando a gente gasta mais tempo com aquilo que Deus dá do que com aquilo que Deus é, nós, de uma forma sutil, nós vamos apagando a chama do Espírito Santo e nós vamos nos tornando meros religiosos. E Deus ainda hoje procura homens e mulheres que o adorem pelo que Ele é. É simples nós entendermos isso porque vamos tratar Deus como nosso Pai. E qual é o pai que gosta que um filho chegue perto dele sempre para pedir uma mesada? Eu acho que eu já comentei isso aqui em alguma ocasião. Um filho chega para o pai e fala assim: poxa, pai, eu te amo, eu gosto muito de você, eu adoro estar perto de você, sua companhia me agrada, dá R$50 aí para ir no cinema. Aí o pai vai e dá, né? O pai também ama o filho e gosta de ver o filho aproveitar as bênçãos, as benéficas da vida. Mas e aquele filho que resolve numa noite chegar perto do pai e falar assim: pai, eu te amo, eu te adoro. Eu gosto tanto da tua presença, pai. E hoje eu vou ficar aqui sentadinho no sofá do seu lado só para sentir a tua presença. E o pai fala assim: mas você quer alguma coisa, filho? Não, pai, hoje eu não quero nada. Só quero te adorar. O pai ama os dois filhos do mesmo jeito, da mesma intensidade. Mas com qual o pai vai ter mais prazer de se relacionar? De compartilhar segredos, de compartilhar intimidade? Assim é o nosso pai. Quando nós damos mais atenção ao que Deus dá do que o que Deus é, nós, de uma forma imperceptível e sutil, nós vamos deixando que a chama do Espírito Santo vá apagando no nosso altar. E outra coisa também muito interessante, que faz com que a chama do nosso altar diminua, é quando nós damos mais valor ao que nós temos do que aquilo que nós somos. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Então, quando nós fazemos o que eu comentei que fazemos com Deus, quando fazemos conosco, nós também diminuímos a chama que arde dentro do nosso coração. Mas como assim, Júnior? Quando eu gasto mais tempo me importando com o que eu tenho do que o que eu sou? Eu tenho um corpo. Nós temos um corpo. E esse corpo que eu tenho não é realmente quem eu sou. Esse corpo aqui, assim como essa camisa é roupa para esse corpo é uma roupa para o que eu sou. No Jardim do Éden, Deus, com as suas próprias mãos, fez um boneco de barro e ficou lá aquele boneco deitado. E o que Deus fez? Soprou naquele homem o fôlego de vida. Aí sim ele tornou-se alma vivente. Então, diferente do que essa humanidade pós-moderna acha que eu sou isso aqui, nós precisamos ter consciência do que nós somos interiormente. Então eu não posso, entendendo isso, eu não posso dar mais ênfase ao que eu tenho, que é o meu corpo, do que aquilo que eu sou, que é a minha alma. Porque dentro de mim há uma alma que clama por Deus. Dentro de cada um de nós existe um espírito que é sedento de Deus. E quando eu alimento mais essa carne, mais esse corpo, do que esse espírito que dentro de mim clama pela presença de Deus, eu faço com que a chama do Espírito Santo diminua na minha vida também. Nós precisamos entender que nós temos 3 elementos. Para aqueles que são tricotômicos ou dicotômicos, eu entendo que nós temos corpo, alma e espírito. O seu corpo você precisa alimentar sim, para que ele não seja um corpo desnutrido. A sua alma, que é a fonte da razão, das suas emoções, você também precisa alimentar com estudo, leitura. Mas o seu espírito, nosso espírito, nós precisamos alimentar com a presença de Deus. Com devocionais, leitura da palavra, oração, busca pelo Espírito Santo de Deus.
Porque quando nós alimentamos uma área, que é o nosso corpo, e deixamos a outra área, que é o nosso espírito, em detrimento, com certeza, meus irmãos, nós vamos ter a chama do nosso altar diminuindo, e aquela intimidade vai diminuindo, e quando nós vemos, nós já estamos totalmente religiosos, distante do nosso Deus. E isso aparentemente não soa a nós como um pecado. Não, isso não é pecado. Não, meus irmãos. Paulo trabalha muito bem essa questão do pecado, quando ele diz, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Nós, como seres dotados de inteligência, que Deus tem nos dado inteligência para caminharmos nesse mundo, nós precisamos entender que coisas que não nos convêm também nos afastam da plenitude da presença de Deus. E quando eu dou mais atenção ao que eu tenho, que é o meu corpo, do que eu sou, eu estou suscetível a muitos problemas psicológicos, psíquicos. Quantas pessoas hoje se restringem ao ter? Vocês sabem, acho que a maioria aqui ouviu, naquela época do auge da crise, empresários se suicidando. Pessoas que tinham bilhões passaram a ter milhões e se suicidaram. São pessoas que estão aprisionadas ao ter. São pessoas que não entendem nada do ser, não entendem nada do que elas são. O valor delas não está no que elas são, e sim no que elas têm. E nós cristãos não podemos ir nessa onda, não podemos embarcar nesse barco. Nós precisamos ter consciência de que Deus nos fez, de que Deus tem propósito para a nossa vida e que Deus ama aquilo que eu sou, não aquilo que eu tenho. E nós que somos pais precisamos incutir isso nos nossos filhos. Porque aquele canalzinho de desenho que ele assiste, o tempo inteiro é propaganda, você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. E se você não trabalhar no seu filho, você é mais importante pelo que você é. Se você tiver o tênis da marca, você é em Deus. Se você não tiver aquele tênis, você é em Deus. Fica aqui um conselho para os pais. Eu mesmo novo sendo, eu tenho reparado isso lá em casa. De um comercial, entre um desenho e outro, nossa, é uma gama de propaganda. E o Samuel, quando vê uma propaganda, ele já fala logo, pai, eu quero. Eu falo, filho, você quer, por que você quer? Isso não é tão importante para você. Nós precisamos trabalhar essa questão do ser. E deixar o ter em segundo, terceiro, quarto plano. Porque o ter são as bênçãos que Deus acrescentaria à nossa vida se nós buscássemos o reino dele em primeiro lugar. O reino e a justiça dele em primeiro lugar. As demais coisas que são o ter serão acrescentadas. Então, o nosso altar, a chama do Espírito Santo diminui o nosso altar quando nós gastamos mais tempo buscando o que Deus dá do que o que Deus é. Quando nós gastamos mais tempo buscando o que eu tenho do que o que eu sou. E também a chama do Espírito Santo, ela vai diminuindo. E aqui é uma coisa que eu acho muito interessante. É quando nós não entendemos o significado de culto a Deus. O que seria isso que eu quero dizer? O meu culto não se restringe às 2 horas de domingo. O meu culto não começa às 18 horas de domingo e termina às 20 de domingo. O meu culto não começa às 19h30 de quarta-feira e termina às 21 horas de quarta-feira. Eu comentei aqui no louvor de domingo que o nosso culto começa quando a gente acorda. Quando você acorda, ali começa um culto de adoração ao Senhor. Porque se eu restringo toda a minha adoração, toda a minha oração, todo o meu louvor a um momento de culto aqui, desculpa, eu estou virando um religioso. O meu culto a Deus é algo que eu presto a Ele no dia a dia. E eu te digo que o culto mais aceito por Deus até é aquele culto que você oferece quando você não está sendo vigiado por ninguém. Quando você não está sendo visto por ninguém. Quando você não está na presença de nenhum irmão da igreja. Na sua casa, é ali que você exerce o seu verdadeiro culto. Esse é o culto racional. Aqui, quando nós nos reunimos, você sai da sua casa e vem aqui para você que é um culto, juntamente com outro culto, cultuar ao Senhor em coinonia. Hoje nós estamos aqui, vários cultos ajuntados, cultuando ao Senhor. É o que Paulo diz, que um traz salmos, outro traz hinos, outro traz cânticos, um traz uma palavra de conhecimento, outro de sabedoria. Mas você é o culto. Alguns dos irmãos já ouviram, e eu ouvi, durante esses 33 anos de igreja, poxa, hoje o culto não foi bom. Eu já ouvi isso algumas vezes, hoje o culto não foi bom. Poxa, mas se o culto não foi bom, você não ofereceu um bom culto a Deus. Porque você não vem assistir o culto, você vem prestar o culto a quem é de direito. Você vem ofertar o culto.
Então, quando a gente não entende de verdade o que é uma prática, o que é um culto a Deus, isso faz com que a gente caia na religiosidade e a nossa chama do Espírito Santo vá se apagando pouco a pouco. O meu culto ele começa quando eu acordo. E quando eu vou me deitar, meu culto não se encerra. Porque entendendo que culto é diálogo, quando eu vou dormir, Deus me guarda, como ele diz lá nos Salmos. Por quê? Por que ele me guarda? Porque durante o dia eu produzi para ele, eu cultuei a ele o dia inteiro, então à noite ele me guarda, ele me dá um sono tranquilo, ele me faz repousar tranquilo. Agora, se você não consegue dormir durante a noite, pergunte a Deus se o seu cansaço, a sua insônia, não é porque você não tem oferecido um culto ao Senhor durante o seu dia. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Culto não é uma prática na vida. Culto é a vida praticada de acordo com a vontade de Deus. Guarde isso, meu irmão. Culto não é uma prática na vida. Não é uma coisa que você faz nas segundas, quartas e domingos. Não. Culto é uma vida praticada de acordo com a vontade de Deus. É uma vida praticada na presença de Deus. E quando a gente não entende isso, a chama do nosso Espírito Santo vai se apagando. Por quê? Porque o Espírito Santo ele quer intimidade, ele quer manter relacionamento conosco. E se eu não dou a ele a atenção que ele quer que eu dê, durante a segunda de dia, durante a quarta, durante a terça, essa intimidade ela fica pequena, essa intimidade ela não vai acontecer. E a gente precisa entender que culto ao Senhor eu cultuo todos os dias, de domingo a domingo, às 24 horas do meu dia. Enquanto eu conseguir raciocinar, eu vou estar cultuando ao Senhor. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Você vai almoçar, sendo um cristão verdadeiro, o seu almoço é para a glória do Senhor. Você vai trabalhar, o seu trabalho é para a glória do Senhor. Você vai estudar, o seu estudo é para a glória do Senhor. E uma outra coisa que faz com que a chama do Espírito Santo apague dentro de nós é quando a gente se permite ser seduzido pelo secularismo. O que é secularismo? Secularismo é quando o mundo nos influencia de uma tal forma que a gente perde a nossa identidade. A gente ouve muito uma expressão que diz assim, poxa, o mundo está entrando na igreja. Não, o mundo está entrando na igreja. Há umas décadas atrás, o mundo entrou na igreja quando entrou a bateria na igreja. A gente ouvia algumas pessoas falarem, o mundo entrou na igreja. Depois o mundo entrou na igreja porque as irmãs começaram a usar calça comprida. Né? E cada coisa que vai acontecendo, sempre tem aqueles irmãos mais tradicionais que dizem, o mundo está entrando na igreja. Mas, irmãos, essa questão do mundo entrar na igreja, isso não é novidade. Desde a época de Cristo, ele já falou que o joio ia crescer junto com o trigo. O mundo estaria dentro da igreja. Isso é inevitável. É inevitável que o mundo esteja dentro da igreja. As portas são abertas. Até um que se engana, que tenta enganar as ovelhas, se dizendo pastor, Jesus falou que ele está dentro da igreja, ele entra pela janela, lógico, ele não entra pela porta, mas está dentro da igreja. É inevitável a gente permitir que o mundo entre na igreja. O importante é que nós não deixemos de influenciar o mundo sendo igreja. Isso que é importante. Nós não deixarmos nos influenciar pelo mundo e, com isso, não influenciarmos mais o mundo sendo igreja. Quando a gente vê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente entende que 12 homens naquela época, no século I, transtornaram o mundo. Colocaram o mundo de cabeça para baixo. E hoje, 44 milhões de evangelhos, o que fazem com essa sociedade? Se nós, quanto igreja, não conseguimos influenciar o mundo, se nós lá fora, como eu disse, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, fora aqui desse ambiente de templo, não conseguimos impactar as pessoas que estão à nossa volta com o nosso testemunho de vida, se nós não conseguimos impactar as pessoas que estão à nossa volta com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa postura, se eu tiver uma prática dessa forma, com certeza, a chama do Espírito Santo já está muito pequena dentro de mim, dentro do meu altar. Então, meus irmãos, que nós possamos nessa noite, e aqui eu termino, que possamos nessa noite refletir sobre a chama
que é o Espírito Santo dentro do nosso altar? Como está a chama no seu altar? Como está a chama no meu altar? Essa chama tem vibrado, ela tem sido uma chama gigantesca, ou tem sido uma chama pequenininha, como aquela de vela que uma criança assopra o bolo e ela apaga? Porque, meus irmãos, as circunstâncias vêm, as tribulações vêm, mas se a chama do nosso altar for uma chama revigorante, uma chama acesa, ela vai consumir tudo que não é bom. A gente vai passar por cima de todas as coisas, porque a chama vai estar dentro do nosso coração, de uma tal forma que a gente vai dar foco somente a isso, somente a produção do fruto do Espírito dentro de nós. E nessa noite a intenção do meu coração, com essa palavra que me abençoou tremendamente, é que nós tragamos uma reflexão sobre como está a chama do Espírito Santo dentro do meu altar. Como está a chama do Espírito Santo dentro do meu altar? Se é uma chama grande, uma chama onde o Espírito Santo me ajuda a tomar as decisões, o Espírito Santo me conduz na minha caminhada, glórias a Deus. Mas se nessa noite, ao ouvir essas palavras, você identificou que a sua chama não está como você gostaria que estivesse, que a sua chama não está como Deus gostaria que estivesse, se o Espírito Santo ainda não age na sua vida como Ele gostaria de agir, eu quero te convidar nessa noite a você fazer uma oração, com a permissão dos pastores. No seu lugar mesmo onde você está, você não precisa vir aqui à frente hoje. Somente você e Deus que ouviu essa palavra, e se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, de que a sua chama precisa aumentar, de que a intimidade que você tem com o Espírito Santo ainda é muito pequena diante daquilo que Deus quer que você tenha. Feche os teus olhos agora e fale com Deus com as suas palavras. Eu vou orar aqui na frente e você fale com Deus com as suas palavras, do seu jeito. Fale com o Senhor nesta hora. Fale com o Senhor aquilo que a tua alma sempre clama, aquilo que o teu espírito clama. Mesmo que o seu corpo clame pelo contrário, porque a palavra diz que a carne é fraca, mas a carne é fraca em relação às coisas do espírito. Porque em relação às coisas do mundo, a carne é um gigante. Mas fale com o Senhor nesta hora. Diga ao Senhor o que você tem sentido, o que você tem passado. Por que porventura a sua chama não está acesa ou não está na altura que você gostaria? Porque o Deus, o Espírito Santo está aqui nesta noite. E o Espírito Santo que habita dentro do teu coração, ele quer tomar conta da sua vida. Fale com o Senhor nesta hora.